falar de preço hoje, como fazer para a gente colocar o preço do nosso produto, no nosso serviço, né? De maneira que o cliente ache justo, esteja disposto a pagar pelo nosso preço, enxergue o valor agregado daquele valor que a gente está cobrando e de uma maneira que a gente ainda consiga sustentar esse nosso preço, certo? Compartilhar com vocês a dica que eu dei no final da live da semana passada, que foi o seguinte: um gatilho mental, um padrão hipnótico que a gente aprende dentro da metodologia Vendedor Sim Senhor, né? Que é o seguinte: eu perguntei para vocês, né, qual era o assunto que vocês gostariam de ver aqui hoje, né? Vocês sabem que toda quinta-feira vocês decidem, né, qual é o assunto. E aí eu fiz a seguinte pergunta: vocês decidem, vocês querem que a gente fale sobre precificação, sobre como dizer o preço, ou sobre objeção do preço? Eu dei duas opções para vocês decidirem o tema de hoje. E o que aconteceu? Muita gente votou e vocês decidiram. Só que não, gente. Na verdade, o que eu fiz foi usar um gatilho mental, um padrão hipnótico, aonde a multiplicidade das escolhas, quando eu disse isso ou aquilo, disfarçou a pressuposição porque eu vou explicar para vocês, a multiplicidade das escolhas que eu dei para vocês de escolher entre o preço ou a objeção, fez vocês acharem que estavam decidindo entre uma e outra, quando na verdade a multiplicidade das escolhas que eu dei para vocês fez com que decidir se tornasse algo inevitável. Ou seja, eu condicionei vocês a decidirem entre um ou outro, não dei a opção de não decidir. E isso é uma técnica muito usada em fechamento de venda, onde eu condiciono o cliente numa condução, né, hipnótica de gatilho mental, onde eu pergunto para ele: você vai levar essa ou essa? Grande ou pequena? Verde ou amarela? Fazendo com que o cérebro do cliente entenda que ele não tem a opção de não levar nenhuma. E mais, quando eu dou para o cliente a oportunidade dele escolher entre uma ou outra, ele acredita que quem está tomando a decisão é ele. E na verdade, quem estava decidindo o assunto de hoje, né? O assunto da live de hoje era eu. Eu decidi falar sobre preço ou sobre objeção. E vocês só decidiram qual dos dois eu ia falar, né? Então esse é um gatilho poderoso de fechamento de venda, que é quando a gente dá duas opções para o cliente e faz ele achar que ele está decidindo. E como eu falei para vocês, a multiplicidade das escolhas faz o cliente pensar que a escolha é inevitável, e o que ele acaba fazendo é optando por uma opção ou outra, dentro das quais eu escolhi qual era a melhor opção. Certo? Então, quando a gente está com um cliente indeciso lá na nossa frente, a gente precisa decidir por ele. Dê a ele duas opções e faça ele pensar que o poder de decisão é dele, sendo que a decisão, quem está tomando é você. Mas olha só, seja honesto. Dê realmente as opções que vão solucionar o problema do cliente, certo? Entendido? Gatilho mental aí para disfarçar a multiplicidade das escolhas, né? Para fazer o cliente acreditar que está no comando da decisão, sendo que, na verdade, quem está no comando é vocês. Então, por que a gente vai falar sobre preço? Porque quando eu criei a metodologia Vendedor Sim Senhor, eu tinha um objetivo, eu tenho um objetivo muito forte, que é fazer os meus alunos dobrarem o seu faturamento. Exatamente, eu fico muito feliz de ver que hoje muitos alunos já conseguem dobrar o faturamento, né? Então o grande objetivo por trás disso é dobrar o faturamento e saber precificar
colocar um preço legal, justo e de maneira que o cliente ache honesto é um dos passos para a gente conseguir chegar no objetivo final. Se você que está aí, está me assistindo, também tem o objetivo de dobrar o seu faturamento, eu preciso te dizer que você está no lugar certo. Só que antes da gente falar em dobrar o faturamento, a gente precisa entender uma coisa: dobrar o faturamento é o nosso objetivo, certo? Mas para a gente chegar no objetivo, a gente precisa de pequenas metas. A gente precisa primeiro alcançar pequenas metas, né? E tá aqui junto comigo e com todo mundo que tá aqui reunido para aprender, para se capacitar, é uma das pequenas metas que você precisa bater para dobrar o seu faturamento, certo? E a próxima então é a gente organizar o nosso preço. A gente tem um produto, por que falar disso, né, Karine? Por que será que foi o assunto mais votado ali no quiz da semana, né? Muitas vezes a gente tem uma solução, né? A gente já testou a nossa solução, a gente sabe que ela dá resultado, a gente sabe agregar valor, mas quando chega na hora de colocar o preço, é como se estivesse colocando o preço na gente. Muita gente me relata isso. Quando chega na hora de colocar o preço, a gente não sabe direito para onde olhar e como transformar tudo aquilo, né? Toda aquela solução, tudo aquilo que a gente criou em cifrões, né? Então, para muitos empreendedores, né, colocar preço no seu produto é realmente um baita desafio, né? Um baita desafio. Então, por isso, hoje eu separei para vocês algumas dicas de o que a gente tem que fazer para a gente realmente conseguir precificar a nossa solução, né? O nosso produto, o nosso serviço, enfim. E aí, como que funciona isso? Antes da gente começar a falar das dicas, eu preciso que vocês entendam o seguinte raciocínio comigo, né? A gente tem geralmente a gente coloca preço da seguinte maneira, né? Por margem de lucro. A gente tem um produto, um serviço e a gente acaba colocando o preço, a grande maioria faz isso, por margem de lucro. Como que funciona isso? Eu tenho um produto e ele tem um custo para mim entregar ele, né? Tem um custo meu fixo para mim entregar ele para o meu cliente. E geralmente o que a grande maioria de nós empreendedores faz é colocar um pouco a mais em cima, né? É o que a gente geralmente chama de markup, né? Muito utilizado no varejo, né? Onde a gente tem lá os produtos, a mercadoria e ela tem um custo fixo e a gente acaba fazendo markup, ou seja, custo fixo mais um pouco em cima que vai dar o preço da mercadoria, o preço final da mercadoria para o cliente, né? Essa é uma das maneiras mais comuns assim que a gente mais encontra aí na hora de marcar o preço. E também tem um outro modelo que é muito usado, que é o preço médio, né? O que seria o preço médio? Ele é geralmente utilizado para quem está começando a empreender, para quem tá pensando ou está colocando seu filho, quando eu digo seu filho é seu produto, seu serviço, sua solução no mundo, né? Então, essa média de preço é muito praticada por quem está começando e não sabe para onde olhar. O que acontece? Eu simplesmente dou uma olhada para o meu concorrente, vejo mais ou menos quanto ele cobra e cobro um pouquinho a menos, porque afinal de contas eu estou começando. Então, essa geralmente é a segunda forma que as pessoas praticam né, o seu preço, principalmente quando estão começando e não é legal, não é bacana, né? Olhar o preço do concorrente e me tabelar abaixo do concorrente para ser visto, para aparecer, para me sentir competitivo, para ter um diferencial competitivo. Vou dizer que assim, ó, essa briga de preço, caraca, é desleal e desumana, assim, ó, não entre na briga de preço, porque assim, é um caminho sem volta, sabe? Não, evitem entrar. E aí, por fim, nós temos a terceira maneira de colocar o preço, que é a ideal, que é a mais certa, que é o melhor caminho, né? Que é o que ainda a minoria dos empreendedores estão fazendo, que é
colocar preço no teu produto através da agregação de valor, ou seja, agregando valor ao teu produto. Como que funciona isso, Karine? A marcação de preço através do agregar valor é onde eu, Karine, criadora do produto, da solução, decido quanto eu quero ganhar. Olha que interessante isso. É quanto eu, Karine, quero ganhar, né? Por quanto eu vou vender, quanto eu vou cobrar, e a partir deste valor, então, eu começo a agregar valor neste produto ou serviço. Percebam a diferença. Eu saio de um mundo onde eu tenho um custo fixo e coloco uma pequena margem, um markup de lucro, ou eu saio do mundo onde eu tenho um custo fixo e às vezes eu olho para o meu concorrente que às vezes está cobrando preço de banana e eu acabo cobrando menos do que ele para me posicionar no mercado, e eu vou para um cenário, né, que a gente precisa idealizar, que é onde eu, criadora da solução, que tenho a consciência de que ela resolve, coloco o preço que eu gostaria, que eu acho justo para minha entrega, e a partir deste valor, então, eu começo a adicionar valor agregado ao meu produto, que é muito mais interessante, tanto para a entrega, porque assim, quando a gente entrega um produto e acha que o preço não está justo com a gente, me desculpa, mas a entrega não vai ser a mesma. Se a gente que cria a solução acha que está sendo injustiçado, vocês acreditam que a entrega vai ser a mesma? Não vai ser. Então, por isso, a melhor maneira para a gente colocar preço no nosso produto é a terceira solução, onde eu decido, eu avalio quanto o meu produto vale, quanto eu quero ganhar para fazer uma entrega top, e a partir deste valor eu começo a agregar valor ao meu produto. O que é agregar valor, né, Karine? Como que eu faço para agregar valor? Agregar valor, na verdade, o que é? É o benefício que você oferece para o teu cliente, menos o custo, que é o valor financeiro que ele vai, então, aportar ou pagar para ter todos aqueles benefícios, para ter toda aquela solução que você está disponibilizando para eles. Então, gravem isso, valor agregado para o cliente, aos olhos do cliente, né? Porque aqui a gente está falando quando o cliente vê o nosso preço. Valor agregado, então, é quando todo o benefício que você vai entregar para o cliente, menos o custo da entrega, o valor que ele vai tirar da carteira para te entregar. Isso, na verdade, é valor agregado. É o que ele vai sentir, perceber ou experimentar através de experiências, não sei como que você vai fazer aí, através de experiência, o que ele vai sentir quando ele sair do A para o B, através da solução que você oferece para ele. E aí nesse caminho do A para o B é que a gente agrega valor. E essa agregação de valor, ela pode ser feita de várias maneiras, né? Várias maneiras, depende do teu segmento. Tem pessoas que gostam muito de agregar valores palpáveis, presentes para clientes, né? Coisas que ficam marcadas, enfim, mas eu gosto muito da gente agregar valor através de coisas intangíveis, né? Porque coisas intangíveis, elas não são comparadas, fica difícil de medir. Então, por exemplo, dependendo do teu segmento, você pode oferecer um valor agregado de segurança muito forte, você pode oferecer status, dependendo, né? Você pode autoestima, né? Pessoal que trabalha aí com beleza, né? Pode agregar muito valor em cima da autoestima, da qualidade de tempo, né? Tempo, né? É um gatilho poderoso aí, né? Qualidade de vida. Quem trabalha com, né, entrega de soluções, você pode agregar muito resultado, né? O que fazer quando eu tenho medo de precificar? E essa é a grande dor, né? Pra gente conseguir precificar o nosso produto, eu separei para vocês 4 etapas, né, pra gente conseguir desmistificar o medo, pra gente realmente conseguir se convencer de que o nosso valor ele realmente é justo. Mas antes, só para terminar, então, essa questão do valor agregado é quando a gente ensina o cliente a beleza, mostra para o cliente a beleza daquilo que a gente entrega, daquilo que a gente faz.
né? Então, que a gente faz por ele. Quando o cliente vê isso, quando ele percebe isso, quando ele experimenta isso, né? Ele não desvê mais. Ele não deixa, quando ele aprende a beleza das coisas que a gente faz, ele não desaprende. Isso se chama valor agregado. Porque aí ele vai olhar para o nosso concorrente, né? E ele não vai ver aquilo que eu ensinei ele a ver através da experiência que ele teve com o meu produto, certo? Então vamos para a parte prática, só para a gente frisar, terminar essa questão do valor agregado. Primeira coisa, papel e caneta e anota aí, né, gente? A primeira coisa que a gente precisa fazer para botar preço, valor real, cifrão no nosso produto é entender o mercado que a gente está. Entender o mercado. Quanto que o cliente está disposto a pagar por aquela solução que a gente tem. Entender o mercado, a realidade da tua cidade, a realidade do lugar onde tu está, a realidade do público, né? A gente falou na aula passada da importância da gente entender qual é o nosso avatar, porque quem acha que vende para todo mundo não vende para ninguém. Então primeiro ponto, perder o medo de botar o preço é entender qual é o nosso mercado, qual é o mercado que tu tá atuando aí, qual é a realidade do teu cliente. Quanto será que o teu cliente está disposto a pagar pela solução que tu, o teu produto, o teu serviço oferece? Número 2, muito importante. A gente precisa, na hora de colocar o preço, olhar e entender e conhecer o nosso concorrente. A gente realmente precisa saber onde a gente está pisando, com quem a gente está concorrendo. Então, precisa, né? Não é que você precisa ficar, não é para você fazer o que o cara tá fazendo, mas você precisa entender o que ele tá fazendo, né? O que tá acontecendo lá, quais são as práticas, a precificação desse cara. Então, entenda ou identifique quem são os seus concorrentes na hora de colocar o seu preço aí, de precificar o seu produto, né? Número 3, que a gente precisa ter muito claro, identificar qual é o teu diferencial é de suma importância. Só que na hora de colocar o preço, você tem que identificar, além de identificar o teu diferencial, você tem que identificar a tua capacidade de entrega desse diferencial. Então, número 3, na hora de colocar o preço, qual é a tua capacidade real de entrega desse diferencial que você acredita que o teu produto tem. E número 4, e de extrema importância, eu deixei por último porque é muito importante, porque ninguém pensa nisso, qual é, né? Identifica aí o que é que você não consegue entregar, qual é o seu diferencial, o que você entrega e assim, pontualmente, de novo a gente vai no ego, o que é que eu não consigo entregar? O que será que o meu cliente, o cliente que busca a solução, o produto semelhante ao que eu ofereço, busca, sonha e eu não consigo entregar? Vamos retomar então? 4 pontos para a gente ter certeza de que o nosso preço é certo, que o nosso preço é justo, que não precisa ter medo de dizer ele. Primeiro, entenda qual é a realidade do mercado que você atua. Extremamente importante. Entenda a realidade do mercado que você atua. Segundo, identifica quem é o seu concorrente, com quem você está concorrendo e as práticas que eles estão fazendo, certo? Terceiro ponto. Além de identificar o teu diferencial, você tem que identificar a tua capacidade de entrega desse diferencial. E número 4, o que é que você não consegue entregar? O que é que o seu cliente gostaria muito, mas você não consegue entregar para ele, certo? Depois que eu tenho a resposta desses 4 itens, depois que eu tenho clareza desses 4 pontos, eu tenho condições perfeitas de estipular um preço certo e um preço justo para o meu produto. Mas antes a gente precisa responder essas perguntas, certo? Porque o que acontece? Depois que eu tenho certeza que o meu preço é justo, né? Que eu tô fazendo a coisa certa,
que eu preciso fazer, né? Eu já tenho certeza, já perdi o medo, meu negócio é dobrar o meu faturamento, né? E para dobrar o faturamento, lembra que eu falei? Saber o preço é uma das coisas, é uma das pequenas metas para chegar no objetivo final lá, que é aumentar ou dobrar o faturamento. Depois que a gente tem convicção desse preço, a gente pode seguir 2 passos, que é muito legal, assim, para a gente conseguir aumentar o faturamento, que é o primeiro, escalonar o nosso preço, né? A gente começa com um preço extremamente justo, baseado nesses 4 pontos. E o próximo passo depois é escalonar o nosso produto. Como que a gente faz isso? Depois que a gente já tem um número X de cliente, depois que a gente já tem um número X, né, de resultado, depois que a gente já tem um número X de atendimentos, não sei qual é o teu setor aí, depois que a gente já tem prova social, dependendo do segmento, meu segmento, Karine, depois que eu já saí da minha cidade, depois que eu já testei o meu produto em outras regiões, né, eu posso começar a escalonar o meu preço, porque depois que eu tenho todos esses indicadores, a gente começa a se considerado como referência, e aí então a gente pode escalonar o nosso preço, né? Baseado na trajetória que a gente tem feito, no nosso resultado, na nossa atuação. Então, depois de ter o preço, o próximo passo é escalonar o nosso preço através dos resultados que a gente tem com os nossos clientes, né? Falei de sair de cidade, né? Essa é uma coisa que funciona muito bem. Às vezes a pessoa acha muito interessante contratar alguém que anda em outros lugares para ter outro olhar, outra vivência, aquela coisa tal, né? Então isso faz muito sentido para muitos empreendedores. Com certeza, em todos os segmentos de vocês aí vai dar para escalonar baseado nas referências que os próprios clientes e que o trabalho de vocês vai trazer. E o próximo ponto, então, para a gente chegar lá no objetivo grandão, lá de dobrar o faturamento, é a gente aumentar o nosso ticket médio, né? E isso, quem me conhece sabe que é um dos meus assuntos preferidos. Eu sou uma pessoa extremamente adepta, assim, meu olho é cirúrgico para indicadores, e aumentar o ticket médio para mim é assim necessário, extremamente necessário para dobrar faturamento, né? Porque isso até não posso aprofundar, porque isso é assunto para outro, né? Outro assunto, né? Que a gente falar disso, né? De upsell, cross-sell, né? É outro tema, mas assim, o segundo passo então é a gente dobrar o ticket médio. O que é isso, dobrar o ticket médio? É conseguir vender mais para quem já nos deu sim. Vender mais para quem já é nosso cliente, oferecer outras soluções ou oferecer soluções melhores ainda para quem já está com a gente, porque muitas vezes a gente perde muito tempo procurando cliente aqui e acolá, não sei aonde, e esquece de olhar para aquele que já está ali, que a gente poderia melhorar a entrega, melhorar o serviço e com isso aumentar o nosso ticket médio. Essa é a grande sacada, porque essa pessoa já conhece o teu trabalho, ela já conhece a tua entrega, ela já sabe do que tu é capaz, do quanto é transformador o teu produto. Se ela tá te sinalizando que de alguma maneira você pode ajudar ela com outras soluções, você precisa fazer isso, né? Porque eu vou ter muitos clientes, eu posso ter um cliente e continuar continuar ajudando ele, porque assim, as dificuldades elas vão aparecendo, né? Os cenários vão mudando, a empresa vai crescendo, ela vai mudando de fase na empresa, vai entrando mais pessoas, então novas oportunidades de venda vão aparecendo. Aí a gente precisa vender mais, a não ser que a gente não tenha solução. Senão, por que fazer o nosso cliente perder tempo procurando um outro profissional que eu não sei se a entrega é tão boa quanto a minha, que ele já conhece, se eu posso resolver para ele, né? Então, a solução para o cliente não é nem para ti, é para o cliente fazer ele ganhar tempo, continuando contigo ali, ajudando a resolver os problemas dele. O negócio é vender mais, não tenha medo, não tenha medo disso. Venda, mantenha o cliente contigo, né? Porque quando a gente faz a primeira venda, isso eu trabalho muito, no módulo 5 da metodologia Vendedor Sim Senhor, que é onde a gente trabalha a satisfação do cliente.
quando todo mundo trabalha o funil, né, que entra entre cliente, chega lá e faz a venda, né? A gente precisa pensar no inverso, né? A gente trabalha o funil invertido. Quando o cliente faz a primeira venda, faz a primeira compra, é ali que a mágica e o encantamento acontece. É ali que ele vai trazer novos clientes, é ali que ele vai poder consumir mais da gente, é ali que ele vai ter a oportunidade de conhecer realmente tudo aquilo que a gente tem para entregar. Então a primeira venda é só o primeiro passo, é só o começo. A primeira venda não é o final, é só o começo, só o começo. A questão do valor, né? Como que a gente faz para o cliente ver que o nosso produto é justo? É quando ele consegue enxergar o valor agregado do nosso produto, do nosso serviço, não só o valor monetário, né? É quando a gente mostra para o cliente a beleza daquilo que a gente entrega, seja tangível, seja intangível. Então a gente precisa trabalhar muito isso em cima dessa questão da experiência. E eu queria dar 2 dicas para vocês, 2 dicas muito práticas agora, para a gente fazer o cliente ter essa percepção de valor, né, da gente. E a primeira coisa que eu sempre, né, coloco, inclusive eu tenho uma palestra, que o nome da palestra é embalagem irresistível, que é assim, a gente precisa se preocupar com a embalagem do nosso produto, né? A embalagem é o primeiro ponto para que o cliente perceba valor na gente. E quando eu falo em embalagem, para quem está aqui e é do comércio, tem um produto, né, palpável, eu tô falando da tua sacola, sacola faz toda a diferença, eu tô falando da fachada da tua loja, eu tô falando da organização lá dentro, eu tô falando da apresentação, do uniforme das pessoas que vão até o teu cliente, isso tudo faz parte da embalagem. Eu tô falando do sorriso deles, né? Eu tô falando da intenção deles de ajudar o teu cliente, isso tudo faz parte da embalagem. E quando a gente é profissional liberal, quando a gente trabalha sozinho, quando a gente não tem uma loja física, inclusive essa palestra, né, da embalagem irresistível, ela é para profissionais liberais, ela diz respeito a gente, ao quanto a gente se mostra irresistível para o nosso cliente, dominando o nosso conteúdo e aí assim, cuidando do nosso cabelo, cuidando da nossa aparência física, da nossa postura, né? Então isso é a nossa embalagem, nós somos a nossa vitrine e essa com certeza é uma das principais maneiras do cliente enxergar valor agregado naquilo que a gente entrega quando a gente não tem um estabelecimento físico, né? Um ponto comercial. Então, tudo que a gente fala, o que a gente se posiciona, como que a gente reage, né, diante das coisas, a roupa, tudo, de todas as maneiras, a gente está sempre comunicando através da nossa embalagem, né? Então a gente precisa se preocupar para que a embalagem seja realmente irresistível, né? E o segundo ponto que eu queria colocar para vocês, e que uma coisa que sempre fez muito sentido, né, para a tomada de decisão do cliente, e agora com esse movimento de pandemia, né, enfim, cada vez fica mais latente, né, esse novo normal que tá aí, trouxe isso com toda a força. Não foi a pandemia que mudou isso tudo, esse movimento já estava acontecendo, alguns empreendedores já estavam olhando de forma diferente para isso, né? E uma das maneiras da gente mostrar, talvez a principal maneira da gente mostrar valor para o nosso cliente é quando a gente se junta ou defende uma causa, né? Ou seja, qual é o bem maior que esse produto, serviço, que essa pessoa que defende essa ideia entrega, né? Qual é o bem maior? Quando eu estiver comprando o teu produto, quem é que eu estou ajudando, né? Então, se eu pudesse te dar uma grande dica aí para agregar o valor, eu te diria isso: procure uma causa que você se identifica. E quando eu digo ajudar uma causa, eu não estou falando em dar valor monetário, não necessariamente quer dizer que você precisa ajudar financeiramente, né? Mas que você realmente se identifique, faça parte, contribua com alguma causa. Porque o que acontece? Na cabeça do nosso cliente, o nosso produto ou serviço, ele precisa ser apenas uma ferramenta para ajudar o próximo. Porque é para isso que você criou o seu produto, não é? Seu produto, seu serviço, para ajudar o próximo, para ajudar o teu cliente. Então, o cliente que adquire o teu produto, ele também
está ajudando o próximo. Então, pense em algo aí, né? Quem eu comprando da Karine, quem que eu estou ajudando? E se eu não comprar o produto, teu produto, se o cliente não comprar o teu produto, precisa ficar claro para ele que ele está perdendo a oportunidade também de ajudar alguém. Isso é muito importante, certo? Então, assim, não existe, não sei se chama de técnica, de prática, né, de bem maior para a gente mostrar o nosso valor para o nosso cliente do que a gente realmente se conectar, se engajar com alguma coisa que faça real sentido para a gente, que o cliente, através da gente, né, onde a gente é um instrumento, possa poder estar ajudando outras pessoas também através do nosso produto, certo? Gente, hoje de manhã eu tava com uma cliente, a gente tava alinhando uma reunião aí com os gerentes dela e foi muito engraçado porque a gente vai fazer um treinamento, enfim, online, a gente tava desenhando o treinamento, porque não sei aqui se quem me conhece aqui, mas sabe que um dos meus diferenciais é que todos os meus treinamentos são personalizados. Eu não tenho nenhum treinamento igual, né? Eu sempre vou customizar ou personalizar o treinamento de acordo com a necessidade da empresa, com a dor daquele empresário, com o nível, a fase que aquela empresa está e com a demanda que ela realmente tem naquele momento, né? Então a gente desenhando um treinamento para ela, né? A gente desenhou lá que precisava ter um momento para ela dar alguns avisos gerais, né? Do final do treinamento lá. E aí eu disse para ela, não, vamos fazer o seguinte, que nem o padre faz na missa, né? Antes de dar a bênção, vem alguém lá, o ministro, dar os avisos gerais, né? E ela achou o máximo, então eu vou dar uma de ministra agora aqui, e vou dar os avisos gerais aqui antes da bênção final para vocês. E também já que eu tô nos avisos gerais, tô dizendo para vocês, quero já deixar avisado que o Vendedor Sim Senhor para empreendedores, que tava já com data marcada para o dia 19 de março, né? Totalmente desenhado, customizado para empreendedores, para donos de negócios, né? Para quem é tomador de decisão, para quem tem o poder, né, de negociar nas mãos, ele já está sendo pensado para o modelo, para o formato online, porque assim, eu não vou deixar a pandemia me parar e eu tenho certeza que vocês empreendedores também não vão deixar, por isso que estão aqui. Mas o que a gente controla, o que eu controlo, que é a entrega, que é a minha dedicação em fazer vocês dobrar o faturamento de vocês, isso que está nas minhas mãos, eu com certeza não vou parar. Então, tá tomando formato, tá saindo do papel e tomara assim, ó, pouco tempo a gente vai ter novidade por aí. Sigam os 4 passos para dizer o preço ali, para organizar o preço. Depois que o preço estiver definido, justo na cabeça de vocês, os 2 próximos passos, né, é vocês escalonarem e depois é vender mais para cada cliente, aumentar o ticket médio. Vamos aproveitar quem já nos disse sim, quem já conhece o nosso produto, quem já acredita na nossa solução, e vamos continuar ajudando esse cliente, porque afinal de contas ele já nos deu sim, então ele merece que a gente faça mais por ele, né? Vamos vender mais para cada cliente, certo? Um beijo grande e estamos aí.